Gente, autoridades da segurança interna americana foram até o Congresso para defender a atuação dos agentes de imigração. Numa comissão da Câmara, o chefe do chamado ICE se recusou a pedir desculpa pelas mortes de 2 pessoas em abordagens em Minneapolis. Nilson Clava vai trazer essas informações para a gente. Nilson, queria que você relatasse para a gente esse momento. Deve ter sido super tenso, né? Sim, sem dúvida, Natuza. Boa noite aí para você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Edição das 6. E é importante ressaltar que essa é uma semana muito determinante para essa agenda anti-imigração de Donald Trump no Congresso americano. A começar por essa audiência que você tão bem descreveu aqui, com a presença do diretor do ICE, que é essa polícia de imigração dos Estados Unidos, teve que responder a perguntas de democratas e republicanos. Parlamentares dos 2 partidos condenaram as mortes dos cidadãos americanos, de René Goode e de Alex Pretty, mas, a partir daí, as divergências ficaram muito claras. Enquanto os republicanos atribuíam o que está acontecendo nessas abordagens do ICE, a falta de cooperação das autoridades locais com os agentes de imigração, os democratas ressaltaram os abusos que estão sendo cometidos por esses agentes durante essas operações e citaram uma série deles, inclusive o caso do menino Liam, de apenas 5 anos, que foi detido juntamente com o seu pai. Então, esse foi o tom, tanto de um lado quanto de outro, nessa audiência muito tensa. A gente vê aí os parlamentares, vários deles mostrando imagens, colocando ali alguns cartazes no cavalete para ir realmente ilustrando aquilo que eles iam dizendo ao longo dessa audiência. Do ponto de vista do governo, nenhuma novidade, Os representantes ali do ICE ou da Patrulha da Fronteira defendendo a atuação do governo e, quando questionados realmente se pediriam desculpas porque integrantes do governo chegaram a acusar os 2 cidadãos americanos assassinados de terroristas domésticos, eles disseram e se resumiram a dizer que não iriam comentar investigações que estão em andamento, porque são 2 casos que estão investigados. Aliás, esse é mais um ponto de consenso em meio a tanta divergência entre republicanos e democratas, o consenso pelo pedido de uma investigação que seja uma investigação realmente efetiva desses 2 casos. Bom, eu disse que ia ser uma semana determinante no Congresso americano, uma parte exatamente por essa audiência, mas tem outra parte importante. Os democratas estão exigindo mudanças nessas abordagens do ICE e dizem o seguinte: querem mudanças, por exemplo, exigem que haja mandados judiciais para essas operações, exigem também uma redução, uma restrição ao uso da força por esses agentes, a não utilização de máscaras por esses agentes, ou seja, que haja a identificação desses agentes, e dizem o seguinte, que se não houver mudanças por parte do governo, o que vai acontecer? Eles vão se recusar a votar um novo orçamento para o Departamento de Segurança Interna, que é o departamento do governo responsável pelo ICE. E se um novo orçamento não for aprovado até depois da meia-noite de sexta-feira, gente, essa área específica do governo, desse departamento, vai entrar em shutdown, ou seja, praticamente uma paralisação, porque vai ficar sem dinheiro para financiar essa área e para financiar exatamente o ICE, que vem recebendo muitos recursos por parte do governo. Então, os democratas têm aumentado a pressão sobre os republicanos nesse caso, e a gente vai observar o desfecho dessa história até o fim dessa semana. Trump, que vinha se utilizando da pauta anti-imigração porque acreditava ser importante para manter a maioria na eleição do fim do ano para o Congresso, agora o que a gente tem visto são os republicanos preocupados com o efeito inverso, viu, Natuza? Com o desgaste diante das mortes desses 2 cidadãos americanos e até diante das críticas de Trump ao show de Bad Bunny, o desgaste do republicano junto ao eleitorado latino, que foi importante para a eleição, para a última eleição dele. Então, isso tudo está sendo observado de muito perto e essa pauta tem mobilizado muito debate aqui nos Estados Unidos. Obrigada, Nilson. Lins está aqui com a gente para falar um pouco de como estão as coisas, porque o ICE pode ter recuado naquela operação, mas a política permanece, né, Lins? Sem dúvida que permanece, dá para dizer que é parte da espinha dorsal desse mandato de Donald Trump, incentivada, arquitetada em boa medida
pelo assessor dele mais do que especial, um chefe de gabinete adjunto, mas que é muito mais do que isso, o Stephen Miller, que vê no ICE como a melhor forma de mostrar a força da superpotência estadunidense. Ele mesmo disse numa entrevista recente, né, somos uma superpotência, precisamos agir como superpotência, isso vale para a política externa. Na política interna, a decisão é apertar não apenas a legislação contra imigrantes ilegais, mas também até mesmo o cerco contra imigrantes legais. A gente tem os números que comprovam isso, por exemplo, dos detidos pelo ICE, nem 15% tinham qualquer antecedente com a justiça, portanto, era gente que circunstancialmente poderia estar indocumentada, ou mesmo em processo de legalização, ou mesmo de estar legalmente nos Estados Unidos e mesmo assim foram detidas, passaram por constrangimentos, passaram por todo tipo de violência. Mas o ICE vai continuar agindo assim. Afinal de contas, não é à toa que o governo Trump, mais do que praticamente dobrou o contingente do ICE até agora. Hoje em dia são mais de 22 mil agentes espalhados pelos Estados Unidos. Há todo um planejamento de acelerar a compra e o aluguel de novos imóveis pelos Estados Unidos todos para abrigar sedes regionais e locais do ICE e ter essa presença ainda maior. E não é à toa que eles usam também essa roupagem toda paramilitar. Eles são uma milícia fortemente armada do governo, em tese para enfrentar uma invasão. Agora, é importante que a gente não esqueça, não existe uma invasão de estrangeiros nos Estados Unidos. Essas medidas de força do ICE, muitas delas são inconstitucionais e têm surpreendido bastante a passividade do sistema judicial americano em relação a essas ações. Mas começa a haver também uma mobilização maior da sociedade. A gente vê até atletas falando agora durante as Olimpíadas de Inverno que estão sendo disputadas lá na Itália, contra as ações do ICE, questionando sua constitucionalidade, e ainda há essa ameaça da não aprovação de um orçamento para financiar a sua ampliação. Mas é um momento muito preocupante porque o ICE não age como uma instituição para fazer valer a lei dentro dos Estados Unidos. Age como um braço paramilitar com jeito miliciano de um governo que tem lá os seus momentos e as suas tintas autoritárias também. Isso deveria preocupar a todos aqueles que defendem uma democracia plena. Natuza. Obrigada, Lins. A onda de políticas anti-imigração não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos e em outros lugares, na Europa, por exemplo, isso é antigo até. O Parlamento Europeu aprovou o endurecimento das regras de imigração em todo o bloco. Paula Diorti está aqui com a gente, ela entra ao vivo de Paris para nos contar. E agora, quais são as regras, qual é o nível de endurecimento que você enxerga aí? Paola, boa noite para você. Boa noite para você, Natuza, para todo mundo que está assistindo a edição das 18. Essa foi uma medida que foi tomada por uma aliança da direita e da extrema-direita, os dois grupos se juntando para lutar contra os imigrantes. Agora a União Europeia fica mais perto de tornar realidade a ideia de enviar pessoas que pedem asilo para centros de imigrantes em países de onde elas não são. A Itália já fez um acordo desses para enviar imigrantes para a Albânia. Essas pessoas que chegam na Europa poderiam ser deportadas para lugares onde elas nunca nem estiveram. O texto ainda tem que ser formalmente aprovado pelos 27 países membros da União Europeia e ele confirma um movimento de endurecimento da política migratória do bloco. A expectativa é que a medida passe a valer a partir de junho. Funcionaria assim: uma pessoa que chegasse aqui na União Europeia e pedisse asilo poderia ser deportada para um país fora do bloco, mesmo que tivesse apenas passado por ele, ou então até mesmo para um país com o qual não tem relação nenhuma, se esse país tivesse assinado um acordo com o país europeu onde ela entrou. Os deputados também votaram para criar uma lista de países seguros, o que significa que pessoas vindas desses países teriam mais dificuldade de pedir asilo por aqui. Só que entre esses países considerados seguros estão, por exemplo, a Turquia e o Egito. E só para dar uma ideia, Natuza, são países onde existe repressão política de opositores. A Tunísia é um dos estados que está na lista, mas o país é conhecido pela repressão à sociedade civil e alguns imigrantes já foram enviados para regiões tão distantes, tão desertas, que morreram de sede. A gente tem aqui uma foto da família Pato. A mãe Matila e a filha Marie são exemplo desses imigrantes que foram abandonados no deserto tunisiano.
Desde 2015, com a crise da imigração, mais de 1 milhão de pessoas, a maior parte vindas da Síria, pediram asilo aqui na Europa. E o bloco tem dificultado as regras para a imigração, só que a tendência se acelerou muito com os ganhos eleitorais recentes de partidos nacionalistas e da extrema-direita. Grupos defensores de direitos humanos dizem que as novas medidas vão levar à violação de direitos humanos, prejudicando as proteções básicas para as pessoas que pedem asilo, Natuza. Obrigada, Paola. Ah, não, eu tenho mais uma pergunta para você, não tenho, não? Eu tenho. Eu me informo aqui. Então, vamos lá, vou te aproveitar. Paola, o Emmanuel Macron defendeu que a Europa acorde. Essa foi uma expressão que ele usou para esse novo momento global com Donald Trump no poder nos Estados Unidos. Esse alerta já foi acionado semanas atrás, mas agora ele voltou a tocar no assunto. Queria que você falasse sobre essa declaração e esse momento da declaração do Emmanuel Macron, por favor. O presidente francês ele alertou que a estratégia de se curvar diante dos Estados Unidos e de outras potências não funciona. E ele disse que a Europa tem que acordar e que ou o continente toma suas decisões por si mesmo ou vai ser varrido pela competição dos Estados Unidos e da China. Essas declarações elas foram em uma entrevista para vários jornais europeus, entre eles o El País, Financial Times e o Le Monde, daqui da França. Elas são uma preparação do que vem por aí daqui a 2 dias, quando os chefes de Estado europeus vão se reunir em Bruxelas para falar de competitividade. Macron disse também que a Europa está enfrentando uma ruptura geopolítica profunda e ele pediu que a Europa acelere o processo de integração para se preparar para enfrentar uma instabilidade permanente que vem por aí. Ele voltou a falar sobre a crise entre o continente, entre a Europa e os Estados Unidos, dizendo que há riscos reais de as tensões na Aliança Transatlântica voltarem por causa da Groenlândia ou então do outro movimento que vem crescendo por aqui, que são as medidas que os países europeus vêm tomando para regulamentar as plataformas e as mídias sociais americanas, Natuza. Agora sim, Paola, eu queria ficar pertinho de você, aí já cacei uma segunda pergunta para te fazer. Obrigada. Vamos fazer mais um intervalo e na volta, falar de carnaval? A gente já falou de Rio, agora vamos falar de Salvador. Volto já já.